Olá, sobre essa enquete que eu postei no Instagram. Se você ainda não respondeu ela, analisa bem essa pergunta, pode ir lá, pode responder, me seguir e tudo mais, mas analise bem essa pergunta e tenta estimar qual que você acha que é o valor resultado. Tá? Essa pergunta eu fiz e apareceu um monte de comentário bem interessante em mensagem particular. Primeira mensagem interessante que apareceu foi um cara dizendo que era impossível calcular isso aqui manualmente. Não tinha como saber, tinha que lançar no software. E não precisa. É perfeitamente possível calcular isso aqui manualmente, entender o conceito do que está sendo perguntado aqui, sem nenhum software. A segunda coisa que apareceu foi um cara que falou: a área de influência é igual, a carga dos dois pórticos é igual. A área de influência pode ser igual no modelo simplificado, manual, tá? Mas na verdade a área de influência aqui não é igual. Tá? A área de influência vai ser similar, a diferença não vai ser grande, mas vai ter uma diferença sim, e essa diferença a gente pode descobrir através do cálculo manual. Outro comentário que apareceu foi o seguinte, gente falando: eu abri o TQS e abri também o EBERC e eu lancei nos dois para conferir. Não precisa fazer isso, tá? Não tem motivo lógico para você abrir isso e sair abrindo software para conseguir calcular uma coisa dessas, que é um conceito que eu vou demonstrar que dá para verificar em questão de 10 segundos se você entender conceitos de engenharia e conceitos de geometria. Ok? E também apareceu gente falando: quem sabe se um software de elementos finitos vai saber. Não precisa, tá? Não tem motivo lógico um software de elementos finitos para calcular uma coisa desse nível. Ok? Tá? Então vamos dar uma olhada em como é a resolução e como fica óbvio, depois que você entende esse conceito básico, como se resolve. Beleza? Bom, primeira coisa então, esses são os resultados, tá? A gente está com esses resultados atualmente, tá? 22.6A, 18% B, 42% C e 16% D. Certo? Voltando para cá então, vou verificar aqui. Então, esse é meu modelo. Laje da esquerda vermelha, laje da direita azul, a laje interna, né, que vai servir só de distribuição. Sabendo isso aqui então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um modelo desses: fecha a porcaria do software, porque você já abriu sem querer. Porque a pessoa vai lá, tem um problema, vou abrir o software. Não precisa de software nisso. Tá? Eu vou demonstrar no card só para você entender o conceito. Tá? Você pode pensar isso aqui manualmente. Primeira coisa que a gente faz, num caso desses, assim como qualquer outro caso relacionado a estruturas, é desenha o diagrama de corpo livre. Está aqui o diagrama de corpo livre. Ok? É a primeira coisa que você faz. Tá? Não, se você abre software antes de fazer diagrama de corpo livre, você está sendo apertador de botão. Tá? Primeiro você desenha o diagrama de corpo livre. Tá? Se depois que desenhar o diagrama de corpo livre você realmente não conseguiu entender, tá? Esse diagrama de corpo livre da laje, no caso, você conseguiu entender, não tem como analisar, beleza, agora você pode, quem sabe, partir para, já fez o modelo base, o diagrama entendendo o conceito, aí você pode partir para um software para detalhar os conceitos, mas nesse caso não vai ser necessário, porque só, a pergunta só pede qual que é maior, ela não pede qual o valor de cada um, ok? Sabendo isso, então, próxima questão. Essas linhas aqui em amarelo são centroides, ok? Centroide da laje retangular aqui em vermelho, centroide da laje arqueada aqui, certo? Sabendo isso aqui, então, eu vou cotar a distância do apoio até o centroide. Tá? Da laje vermelha são 50 centímetros, da laje em azul são 57,9. Sabendo isso aqui, então, o que vai acontecer é que, como a gente tem um balanço maior do lado azul, vai ter maior carga do lado azul. Como vai ter maior carga, o que é carga? É a força aplicada na estrutura. Tá? Se eu tenho maior carga do lado azul, consequentemente eu vou ter uma maior cortante do lado azul. É só isso. Tá? Então a primeira questão é: qual lado tem a maior cortante? E a resposta é possibilidades. Tá? Possibilidades aqui são ou azul, né, ou o V azul. Tá? Porque a cortante, eu verifiquei aqui, a cortante tem muito o que fazer. A carga está mais próxima do lado direito, né? O centroide da estrutura está mais para a direita, então a carga vai ser maior do lado direito. Ok? Tem gente que diz que é igual, não é. Tá? E outra questão aqui é o seguinte: qual vai ter, eu até vou dar aqui, mas qual vai ter o maior momento? O momento não é força vezes distância? Sim, é. Se as duas têm 5 metros quadrados, é a mesma força, então o que muda é a distância. Tá? A distância até onde? Distância até eu chegar ao centroide da região até metade. Então eu peguei essa aqui, quebrei metade, primeira metade, segunda metade, né? Primeira metade, segunda metade. A primeira metade vem para baixo, a segunda metade vai para cima, certo? Aqui eu tenho 1,25 m, aqui eu tenho 1,52 m, então a laje azul, como ela tem mais massa no centro, né, a carga vai ter que viajar uma distância maior e, consequentemente, cotando o centroide aqui, a laje azul tem maior momento também. Porque a laje azul tem maior cortante porque a distância é maior. A laje azul tem maior momento porque a distância é maior. A questão é que é o seguinte: se a gente olhar, bater o olho, já fica óbvio que a distância é maior. Tá? Porque quando eu vou falar no eixo X, tá?
a minha peça em arco, né, como ela não tem volume aqui nas pontas, ela tem que ter mais volume aqui em cima. Como ela tem mais volume na parte de cima, ela tem que ter um vão total maior e, consequentemente, para bater a mesma área, ela tem que gerar uma maior força. Okay? Ela tem que puxar mais carga para esse lado. O mesmo vale no eixo Y. No eixo Y, como ela tem mais massa no meio e pouca massa na ponta, ela vai ter que necessariamente ter um braço de alavanca maior, porque o centroide de um círculo está mais próximo do eixo do raio. Um semicírculo aqui, um quarto círculo, está mais próximo do meio, ok? Enquanto o retângulo, não, tá? O retângulo está num quarto aqui está um pouco mais deslocado. Então, e claro, isso aqui a gente pode até imaginar como geometria, né? A gente sabe que a maneira mais efetiva de reduzir o masso centroide é um retângulo. Por quê? Porque basicamente você tem uma piscina que é um retângulo, como quando você enche de água, lembrando que ela vai, uma piscina, né, como é líquido, ele não vai acumular energia potencial gravitacional, ele vai ter que ficar reto, né? Uma água numa piscina fica reta quando ela perde toda a energia da água sendo jogada. Então, a mesma coisa vai valer aqui, um círculo sempre para a mesma área vai ter que ter uma energia potencial gravitacional maior, se fosse gravidade, ou aqui vai ter que gerar um braço de alavanca maior. Entendido isso aqui? Agora, questão aqui, o que essa enquete novamente nos mostra? Tá? A mesma coisa que as outras enquetes que eu já fiz. Número 1. Você precisa, quando tem um problema simples de engenharia, abrir software de elementos finitos? Não. Precisa abrir TQS? Não, você não precisa. Quando você tem um problema base, você começa com diagrama de corpo livre. Ok? Primeira coisa, faz diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre responde 90% das dúvidas que as pessoas têm, mas elas se recusam a fazer ele porque elas acham, meu Deus do céu, eu sou melhor do que isso. Eu não me limitar. Só o diagrama de corpo livre é que estudante faz. Não. Diagrama de corpo livre é o que engenheiro que presta faz. Tá? Lembrando, quando você deixa de ser estudante, você deixa de aprender. Então, quando você deixou de ser estudante, já deixou. Tá? Outra questão aqui é o seguinte. O momento do setor é força vezes distância, tá? E uma resolução que é só entender que momento do setor é força vezes distância teve uma taxa de erro bem pesada, ok? O que a gente teve de resultados? Está aqui os resultados, ok? E esses resultados, cara, isso aqui chega a ser triste, tá? De 416 engenheiros. Ah, mas é engenheiro que usa Instagram. Tá? Engenheiro que fica usando Instagram, beleza. Tá? Mas a questão é o seguinte: se eu colocasse um bando de macaco para responder, eles responderiam totalmente aleatoriamente e de cada 4, um acertaria. Seriam 104 macacos acertando contra 94 engenheiros. Okay? Então a gente está pior que macaco para calcular o momento do setor. Okay? Se fosse foi feito na sorte, se eu pegasse um dado e rolasse, se fosse totalmente aleatório, se eu fizesse qualquer jeito, seriam 104 certos. Ok? 25% certo. 94 certos nesse caso, ok? Então, o que está acontecendo é que a gente está pior que Zé Cachaça, ok? Porque o Zé Cachaça não saberia, faria de qualquer jeito, ele diria que ele é do Grêmio, então eu escolheria as outras mais e ficaria no aleatório, eu escolhi falar mais daí ficaria assim, e a questão na prática é que de 416, 94 acertaram, ok? Não chega a ser 25%, o que é pior, teve gente aí postando que é impossível, até postando outras coisas, tipo, é igual, tá? Então, a questão aqui é o seguinte: 25% é o que daria na chance, ok? Se mais pessoas que isso, menos pessoas que isso acertaram, significa que o nosso nível de conhecimento está abaixo de zero, ok? Deu essa questão aqui, que é uma questão de parar e analisar, ok? Daí agora a questão é a seguinte: quanto tempo realmente leva para analisar isso aqui? Basicamente, vamos lá. Se for explicar tudo isso aqui em poucos segundos. A laje azul tem mais volume no centro, então ela gera um momento maior. A laje azul está mais para fora, então ela gera cortante maior. Pronto, acabou. Gastou 10 segundos? Não gastou. Tá? Mas os engenheiros também não gastaram quando analisaram isso aqui. Falaram qualquer coisa, deu resultado qualquer coisa e ficou maluco. Tá? Uma questão aqui é o seguinte: tem como uma laje gerar maior cortante e menor momento? Tem. Tá? Um exemplo de laje que gera maior cortante e menor momento é isso aqui. Ó. Uma laje onde eu tenho um bom volume de concreto aqui na ponta, mas ela tem pouco volume de concreto no meio. O momento do fator gerado na viga vai ser maior, mas a cortante gerada na viga vai ser maior, porque eu vou ter mais carga na ponta. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Toma cuidado quando você vai analisar uma estrutura. Tá? Isso aqui, com certeza, desses 400 engenheiros que responderam, tem 300 e... Vou colocar aqui certinho, mas a gente está com 320 engenheiros, 322 engenheiros respondendo errado, 322 engenheiros que estão aí abrindo software, lançando estruturas e reclamando que software superdimensiona. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.